Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você pense com calma antes de responder. Se eu te dissesse que o Brasil tem riqueza suficiente para pagar a dívida de todos os países pobres do mundo, você acreditaria? Provavelmente não, porque o que a gente vê todo dia é fila em hospital, escola sem estrutura, gente passando fome. Como um país assim poderia ser tão rico? Mas é exatamente essa contradição que a gente vai desmontar hoje, porque o Brasil não é pobre. O Brasil é um país de riqueza absurda que ainda não aprendeu a usar o que tem. E quando você terminar esse vídeo, vai entender por que ninguém te ensinou isso na escola. Fica até o final. Vamos começar pelo básico. O que é a dívida dos países pobres? Segundo o Banco Mundial, os países classificados como de baixa renda devem juntos cerca de US$ 1 trilhão a credores internacionais. US$ 1 trilhão. Parece um número absurdo, impossível de imaginar. Mas vamos colocar isso em perspectiva com o que o Brasil tem. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. O aquífero Guarani, que fica em grande parte embaixo do nosso território, sozinho armazena água suficiente para abastecer toda a população mundial por 200 anos. A água está se tornando o recurso mais disputado do século XXI. Especialistas já chamam ela de ouro azul, e o Brasil nada em água enquanto países do Oriente Médio e da África pagam fortunas para dessalinizar o oceano. Se o Brasil cobrasse pelo acesso à sua água da forma que países produtores de petróleo cobram pelo barril, o valor gerado seria incalculável, mas esse número nunca é calculado. Por quê? Agora vamos falar de algo que você provavelmente já ouviu, mas não imagina o tamanho real: o pré-sal. As reservas de petróleo do pré-sal brasileiro são estimadas em mais de 100 bilhões de barris. Ao preço atual do barril, isso representa uma riqueza de aproximadamente US$ 8 trilhões embaixo do nosso oceano. 8 trilhões de dólares. Isso é 8 vezes a dívida total de todos os países pobres do mundo. Só de petróleo. Mas o petróleo é só o começo, porque o Brasil tem um mineral que pouca gente conhece e que está no centro da revolução tecnológica mundial, o nióbio. O Brasil controla 90% de toda a produção mundial de nióbio. 90%. É como se um único país controlasse quase todo o petróleo do mundo, só que com nióbio. O nióbio é essencial para produzir aço de alta resistência, componentes de satélites, tecnologia aeroespacial e, o mais importante para o futuro, baterias de veículos elétricos de nova geração. O mundo inteiro está correndo para eletrificar os transportes e a matéria-prima que vai tornar isso possível em larga escala está, em sua maioria, no Brasil. O valor estratégico disso é simplesmente imensurável, mas ainda tem mais. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia abriga mais de 10% de todas as espécies vivas da Terra e grande parte dessas espécies ainda não foi estudada pela ciência. A indústria farmacêutica mundial movimenta mais de US$ 1 trilhão por ano e estima-se que cerca de 25% de todos os medicamentos existentes têm origem em compostos encontrados em florestas tropicais. Isso significa que a Amazônia brasileira é, literalmente, uma farmácia gigante ainda por ser descoberta. O valor dos compostos medicinais que existem nessa floresta e que ainda nem sabemos que existem é impossível de calcular. Agora vamos falar de terra. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território. É o quinto maior país do mundo. E grande parte desse território é solo agricultável de altíssima qualidade. O Brasil já é o maior exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e frango. Sozinho, o Brasil alimenta boa parte do planeta e ainda tem capacidade de expandir muito mais. O agronegócio brasileiro movimenta mais de US$ 400 bilhões por ano. Isso é maior do que o PIB inteiro de países como Argentina, Suécia e Noruega. Mas aqui vem uma informação que vai te deixar com a cabeça girando. Tudo que eu mencionei até agora, água, petróleo, nióbio, biodiversidade, terra agricultável, ainda não é o maior ativo do Brasil. O maior ativo do Brasil é algo que nenhum país pode comprar, importar ou fabricar. Posição geográfica estratégica. O Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul. Tem mais de 7.400 quilômetros de costa no Atlântico. Está estrategicamente posicionado entre Europa, África e América do Norte. Em um mundo onde as rotas comerciais marítimas movimentam trilhões de dólares por ano, ter o controle do Atlântico Sul
é uma vantagem geopolítica que países como Estados Unidos e China pagariam qualquer preço para ter. Agora que você já tem uma noção do que o Brasil tem, vamos fazer as contas que ninguém faz. Só as reservas do pré-sal, 8 trilhões de dólares. A dívida total dos países pobres, 1 trilhão de dólares. O Brasil poderia pagar essa dívida 8 vezes só com o petróleo que tem embaixo do mar. Some o valor das reservas de água doce, que especialistas estimam em dezenas de trilhões de dólares em valor estratégico para as próximas décadas. Some o controle de 90% do nióbio mundial em um momento em que o mundo inteiro está correndo para a eletrificação e precisa desse mineral desesperadamente. Some a biodiversidade da Amazônia, que guarda compostos medicinais que podem valer trilhões para a indústria farmacêutica nas próximas décadas. Some o agronegócio, a posição geográfica, as reservas de minérios como ferro, manganês, bauxita e ouro, que também estão entre as maiores do mundo. Quando você soma tudo isso, chega a um número que economistas raramente calculam porque é grande demais para fazer sentido. O patrimônio natural do Brasil é estimado em mais de 20 trilhões de dólares. 20 trilhões de dólares. Isso é 20 vezes a dívida de todos os países pobres do mundo, juntos. Então a pergunta que não quer calar é: se o Brasil tem tudo isso, por que 33 milhões de brasileiros ainda passam fome? A resposta é complexa, mas tem alguns pilares principais. O primeiro é a má gestão histórica dos recursos naturais. O Brasil sempre vendeu sua riqueza bruta, minério, soja, petróleo, sem agregar valor. É como ter uma mina de diamantes e vender as pedras brutas pelo preço de pedregulho. A riqueza existe, mas ela sai do país sem gerar empregos, tecnologia ou desenvolvimento para a população. O segundo pilar é a corrupção. Estudos estimam que o Brasil perde entre 200 e 300 bilhões de reais por ano em corrupção, desvios e ineficiência do setor público, ano após ano, durante décadas. O terceiro pilar é a concentração de riqueza. O Brasil é um dos países com maior desigualdade do mundo. Os recursos existem, mas estão nas mãos de uma parcela minúscula da população. E o quarto pilar, e talvez o mais importante, é a falta de consciência do brasileiro sobre o que ele tem. Porque um povo que não sabe o que possui não exige que esse patrimônio seja usado a seu favor. É exatamente por isso que esse vídeo existe. Porque o primeiro passo para mudar é entender o tamanho do que está sendo desperdiçado. O Brasil não é pobre. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em patrimônio natural. O que falta não é riqueza, é gestão, consciência e vontade política de usar esse patrimônio a favor do povo brasileiro. E enquanto isso não muda, o mundo continua comprando nossa riqueza pelo preço que bem entende e a gente continua achando que somos pobres. Me conta nos comentários, você sabia que o Brasil tinha tudo isso? E o que você acha que falta para esse patrimônio chegar de verdade na vida do brasileiro? Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o Brasil não tem jeito. Até o próximo!